Neemias, capítulo 3, e o verso 13. Vamos restaurar mais uma porta. Amém? Olha para o seu irmão e diga isso para ele. Vamos restaurar mais uma porta. Aleluia. Hoje vamos falar da quarta porta que Neemias restaurou, né? Que foi restaurada pela dirigência de Neemias, pela autoridade de Neemias, delegando esse trabalho para outros. Todos acharam? Neemias 3,13, amém? A porta do vale reparou-a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. Amém? Sente, queridos, em nome de Jesus. Bom é estarmos aqui nessa manhã. Bom é estarmos diante de Deus, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, que é algo que nós precisamos fazer. Precisamos estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, estar na casa do Senhor é sempre para nós motivo de alegria, motivo de desejo estar na casa de Deus. E nós estamos então nessa jornada, falando sobre Neemias, e começamos a falar então das portas. Vimos a primeira porta que foi restaurada, que foi a porta das ovelhas, né? Que fala de salvação, que fala de consagração. Vimos também depois a porta do peixe, que fala de crescimento, que fala de expansão do reino, de evangelismo. E semana passada vimos sobre a porta velha, que vai nos falar de Marcos, que vai nos falar de memorial, que vai nos falar de nós não removermos os pilares, aquilo que nos trouxe até aqui, amém? Então, hoje nós vamos falar sobre a porta do vale. Diga comigo, a porta... Não, mas pode ser mais forte, eu acho que é porque vocês não tomaram café da manhã, né? Vamos lá. A porta do vale. Aleluia. E nós vamos entender um pouquinho o contexto da restauração dessa porta. Então, a porta do vale reparou-a Hanum. E o significado do nome Hanum significa ele mostra favor, ou ele tem clemência, né? É interessante que a porta anterior, a porta velha, ela foi a porta que mais pessoas, né? Mais pessoas estavam encarregadas. Estava ali aproximadamente 12 famílias, né? Que estavam encabeçadas de restaurar a porta velha. E é interessante que a porta do vale é apenas uma família, a família de Hanum, né? E os moradores de Zanoa. Mas, especificamente, uma família, Hanum. E o significado do nome Hanum é, ele mostra favor. E isso aponta para o quê? Isso aponta para a graça de Deus. Favor imerecido. Não merecíamos, mas fomos alcançados pela graça e pelo amor do Senhor. E também me fala, irmãos, de apenas uma família restaurar uma porta. Isso fala que há momentos da nossa vida, tem coisas na nossa vida que nós vamos precisar restaurar. E nós não vamos
ter ajuda de ninguém, nós vamos estar sozinhos. Deus vai permitir que nós estejamos sozinhos, para que nós tenhamos um contato melhor, maior com Ele, para que Ele possa tratar individualmente com as nossas vidas. Amém? Às vezes tem coisas que Deus vai tratar somente com a gente. Jacó, quando ele entrou em Peniel, quando ele entrou no Val de Jaboque, a Bíblia diz que Jacó entra sozinho. Ninguém entra com ele. Não podia, porque o que Deus precisava fazer na vida dele era com ele. Então Ranaum me ensina isso. Ele aponta para a graça de Deus, ele aponta para o favor de Deus. E os moradores de Zanoa, Zanoa significa em hebraico água suja. Que nome, hein? Água suja. Muito provavelmente diz a história que esse local não havia água potável. Era muito difícil e era conhecido por um lugar onde tinha água, mas era uma água muito barrenta, muito suja, e por isso o nome do lugar, água suja. Isso aponta mais uma vez para a própria graça de Deus. Como que moradores de Zanoa, um lugar conhecido como água suja, agora estão restaurando, estão reconstruindo o muro. Assim como na Porta Velha havia os gibeonitas, que eram escravos e agora estavam reconstruindo o muro por causa de uma aliança que havia sido feita com eles. Eu trago o mesmo princípio para Zanoa, que mesmo eles sendo caracterizados como um lugar de sujeira, de água suja, mesmo assim, pela graça do Senhor, eles podem trabalhar na obra de Deus e reconstruir a obra do Senhor, amém? Isso alegra o teu coração. Diga para o seu irmão aí: meu irmão, eu e você não passava de água suja, mas é por causa da misericórdia de Deus que nós estamos aqui. É por causa da graça, é por causa da fidelidade do Senhor, amém? Mas vamos para o portão, a porta do vale. Então nós vimos, irmãos, lá no início, quando nós estávamos pregando no capítulo 2, nós vimos que a porta do vale foi a primeira porta que Neemias entrou por ela, depois saiu por ela, e quando ele entra na porta do vale, ele tem a visão de como está a real situação do muro. E nós aprendemos na ocasião, nós vimos que essa porta, a porta do vale, ela dava para o vale de Rimom. E esse vale, ele tinha se tornado um lugar terrível no contexto histórico de Israel. Tinha se tornado um lugar de coisas horripilantes. Tinha se tornado um lugar de culto a deuses pagãos. O próprio nome Rimom era um deus sírio, um deus que os sírios adoravam. E se construiu ali também nesse vale altares a Baal. Se construiu nesse vale altares ao deus Moloque. O deus Moloque, ele aceitava sacrifício de crianças. E isso aconteceu nesse vale. Imagine só. Se você for estudar um pouquinho sobre isso, você vai ver que Moloque, o deus Moloque, ele tinha corpo humano, cabeça tipo de um touro, de um boi, com chifres, e era uma estátua grande, que havia uma abertura por detrás, e na boca dele havia tipo de um cesto, onde a criança era introduzida por dentro, e ela era sacrificada. E diz a história que, para que os pais não ouvissem o choro da criança, os tambores tocavam fortemente na hora. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é que Israel entrou nisso.
Jeremias capítulo 32, versículo 35. Nós lemos quando nós falamos sobre isso, mas eu quero ler de novo para você entender. Aqui, Jeremias está falando não dos povos pagãos. Jeremias está falando do povo de Israel. Se você for ler um pouquinho antes, você vai ver isso. Quem é que fez isso? Os próprios israelitas edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para queimarem seus filhos e as suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, que fizesse tal abominação para fazerem pecar Judá. Então veja bem a situação. O que era esse vale? Esse vale era um vale terrível, que se tornou conhecido por essas coisas. Mais tarde, o vale de Rinom, ele se torna como um tipo de um aterro sanitário, onde todos os dejetos, coisas que era preciso botar no lixo, era colocado lá. E aquilo ali se tornou um fogo que nunca se apagava. Sempre havia fogo. Ali era depositado até mesmo corpos, ladrões, homicidas que morriam ou que eram mortos pela própria pena de morte, pela lei, eles eram jogados no vale de Rinom. O próprio Jesus vai trazer essa comparação. Ele compara o vale de Rinom, né, como Geena, no grego, que quer dizer inferno. Lá em Marcos, capítulo 9, versículo 47 e 48. E diz assim: e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus estava trazendo essa comparação, comparando o vale de Rinom com o inferno. O profeta Isaías também fala no capítulo 66, verso 24: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricarem contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Você pode estar se perguntando: pastor, mas o que isso tem a ver com a restauração da porta do vale? Um cenário tão horrendo, um cenário tão terrível. É que você precisa saber para você entender o contexto de tudo. Amém? Então, quando nós preparávamos essa mensagem, o Espírito de Deus trazia ao meu coração que restaurar a porta do vale é restaurar a autoridade espiritual sobre a nossa vida. Amém? Restaurar a porta do vale é restaurar, tomar de volta a autoridade espiritual. Aquele lugar tinha se tornado um território do inimigo, deuses pagãos, adoradores de Moloque, sacrifício de crianças. Então Israel tinha perdido a autoridade. Por quê? Pastor, tem como perder a autoridade? Tem. Quando eu dou legalidade para o inimigo na minha vida. Israel deu legalidade para Satanás na vida deles. Quando? Quando eles criaram altos, quando eles criaram altares a Baal, quando eles abriram para culto a outros deuses. E, incrivelmente, quando sacrificaram os seus filhos, os seus próprios filhos, eles sacrificaram para Moloque. Nesse momento, Israel abre uma legalidade, abre um precedente, e Satanás vem e domina. Restaurar a porta do vale é tomar a autoridade novamente.
Diga para o seu irmão aí, tomar autoridade. Aleluia. Restaurar a porta do vale é nós entendermos que nós precisamos amarrar o valente. Aleluia. Restaurar a porta do vale é nós tomarmos a autoridade espiritual de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Sabe, meus irmãos, naqueles dias Israel entregou os seus filhos a Moloque. E eu me perguntava, será que nos dias de hoje nós não estamos entregando os nossos filhos a outros deuses? Será que de alguma forma não sacrificamos, não matamos os nossos filhos fisicamente, mas às vezes espiritualmente nós estamos entregando os nossos filhos a outros deuses? Quando nós não tomamos a autoridade, quando nós não nos apossamos da autoridade que Deus nos deu, você precisa ser o valente na sua casa. Você precisa tomar autoridade. Mateus capítulo 12, versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Aqui Jesus está dizendo que quem for mais forte vai vencer. Sim ou não? Esse é o princípio. Ele está dizendo, não tem como um valente entrar numa casa e saquear ela se tiver outro mais valente do que ele. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, se eu não me engano é 1 João 4,4, que vai dizer, maior é aquele que está em nós. Acho que você não entendeu, vou dizer de novo. Maior é aquele que está em nós. A autoridade de Deus está sobre a tua vida. Restaurar a porta do vale é tomar posse da autoridade. Mas parece que nós estamos vivendo num tempo que os cristãos se esquecem disso. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Dá uma sacudida aí na pessoa que está do seu lado, já que é da sua família, você pode tocar, né? Então diga para ela assim, ó, você já venceu. Maior é o que está em você. A autoridade de Deus está sobre a tua vida. Vamos, em nome de Jesus, meus irmãos, tomar posse da autoridade do céu sobre a nossa vida. E eu não estou falando aqui de uma motivação apenas, eu estou falando aqui de uma autoridade que vem do céu para mim e para você. Vamos tomar autoridade. Deus tem nos dado autoridade. Restaurar a porta do vale é não negligenciarmos. E como nós negligenciamos, irmãos? Sim ou não? Negligenciamos na oração, negligenciamos na leitura da palavra, nos negligenciamos no posicionamento diante da nossa família. Nós precisamos tomar autoridade. Imagina só, irmãos, imagina só aquele vale que antes de se tornar aquele lugar de adoração a outros deuses, era um lugar onde o vale era um vale muito bonito, era um jardim, e se tornou naquele lugar. Quem sabe você olha para a sua vida, e a sua vida que era um jardim, agora se tornou como esse vale. Mas eu quero dizer nessa manhã, restaura a porta do vale. Vamos restaurar a porta do vale, vamos tomar a autoridade de Deus sobre a nossa vida nessa manhã. Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20. Olha a promessa do Senhor sobre nós, falando de autoridade. Ele diz, eis que vos dou poder. E aqui o poder no grego é autoridade. Não é poder pura e simplesmente de força, porque tem gente que tem força, mas não tem autoridade, né?
Um exemplo, por exemplo, é um guarda de trânsito. Não importa se ele tem 2 metros de altura, se ele é forte. Pode ser um soldado bem baixinho, fraquinho. Mas se ele está no meio da rua e faz isso aqui para você, você tem que parar. Sim ou não? Porque a autoridade está sobre ele. Essa é a diferença entre poder e autoridade. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo: eis que vos dou autoridade. Para quê? Para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade está sobre a tua vida, irmão. Quem sabe você tem se esquecido dela. Quem sabe você tem se esquecido dessa autoridade. Mas nesta manhã Deus te trouxe aqui para você restaurar a porta do vale e você tomar posse nesta manhã da autoridade de Deus sobre a tua vida. Chega na tua casa e começa a declarar a autoridade de Deus. Chega na tua casa e começa a dizer: hoje eu restaurei a porta do vale na minha vida, e esse vale vai ter que mudar. Porque a autoridade de Deus está sobre mim. Vamos restaurar a porta do vale. Restaurar a autoridade de Deus sobre a nossa vida. A segunda coisa, que restaurar a porta do vale, é restaurarmos a visão espiritual. A porta do vale apontava então para esse cenário de horror, esse cenário, quem olhava para o vale de Rimom lembrava de todas essas coisas, mas quando a porta do vale é restaurada, a visão muda. Amém? Quando a porta do vale é restaurada, a visão muda. Agora passa não mais a enxergar cenário de horror, passa não mais a enxergar cenário terrível. Agora a visão começa a mudar. Você começa a enxergar os sonhos de Deus na tua vida. Você começa a enxergar na perspectiva do céu. Aleluia. O nosso problema, irmãos, é que os nossos olhos, eles têm muita avidez para enxergar o que é mal. É ou não é? Os nossos olhos, eles são ávidos, parece que o mal puxa os nossos olhos. Mas nessa manhã tem colírio dos céus aqui, amém? Para que no restaurar a porta do vale na nossa vida, nós passamos a começar a enxergar agora, não mais um vale de matança, não mais um vale onde há um fogo que nunca apaga, mas nós começamos a enxergar os projetos de Deus na nossa vida, nós começamos a enxergar aquilo que Deus tem para fazer. Deus começa a abrir os nossos olhos nessa manhã. Assim como o Senhor abriu os olhos do moço, lá em 2 Reis capítulo 6, vai falar que Eliseu está em casa e de repente está cercado do exército. Geazi dá uma olhadinha para fora e se apavora com o exército. Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E quando Deus abre os olhos dele, ele não enxerga mais apenas o exército da Síria. Ele começa a enxergar o exército celestial que está com ele. Quando a porta do vale é restaurada na nossa vida, queridos, o nosso olhar muda. Quantos querem ter o seu olhar mudado aqui nessa manhã? E eu quero dizer para você, querido, que o seu olhar vai mudar. Você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. Você vai começar a enxergar o agir de Deus nas mínimas coisas. Você vai começar a enxergar a ação de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Terceiro, restaurar a porta do vale é restaurar a esperança. Vou dizer de novo: restaurar a porta do vale é restaurar a esperança. Ah, pastor, mas está tudo perdido. Não, meu irmão, restaurar a porta do vale é restaurar a esperança, porque a nossa esperança está em Cristo. A Bíblia diz: Cristo, a esperança da glória.
que serve a Deus, aquele que restaura a porta do vale na sua vida, ele restaura a esperança. O mundo não entende, as pessoas não compreendem. Como que isso pode? Como que isso pode? É somente quem tem a porta do vale restaurada, a esperança é restaurada. Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9. Olha o que diz, eu gosto muito desse texto. Jó 14, 7 a 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Amém? E olha que quem está falando aqui, irmãos, está falando com conhecimento de causa. Jó. Amém? Todos sabem o que Jó passou. Sim ou não? Todos sabem o que Jó sofreu. Não foi pouco. Mas Jó está dizendo, há esperança. Diga para o seu irmão aí, meu irmão, há esperança. Há esperança para a árvore que for cortada. Aleluia. Esses tempos, agora no inverno, eu fui pegar umas lenhas com meu cunhado, e aí trouxe uns troncos, uns pedaços já cortados. E aí tinha um pedaço do tronco, que até a joia pegou e separou, porque estava nascendo flor naquele tronco cortado. Ainda que estava cortado, mas estava nascendo flor ainda. Eu me lembrei dessa passagem, que ao cheiro das águas brotará e dará ramos. Irmãos, restaurar a porta do vale é restaurar a esperança na tua vida. É restaurar a esperança daquele projeto que você já havia desistido, já havia colocado na gaveta. Restaurar a porta do vale é restaurar a esperança no Senhor. É você entender que a tua esperança não está no financeiro. É você entender que a tua esperança não está no emprego, que a tua esperança não está no carro, que a tua esperança não está na poupança no banco, que a tua esperança, ela está no Senhor. Salmo 39, verso 7, diz assim: agora, pois, Senhor, que espero eu? E Ele mesmo responde: a minha esperança está em Ti. Eu pergunto, aonde está a tua esperança, querido? Aonde tu tens colocado a tua esperança? Restaurar a porta do vale é restaurar a esperança. Salmo 78, verso 7, diz assim: para que pusesse em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, pusessem a sua esperança em Deus. Salmo 146, verso 5, diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Vamos restaurar a porta do vale nessa manhã, querido. Restaura a esperança. Para de decretar a falência daquilo que Deus ainda não decretou. Amém? Para de decretar a derrota se ainda não teve o carimbo do céu. A última palavra é do Senhor, para todas as circunstâncias. Então restaura a esperança nessa manhã. Quando eu estava preparando essa mensagem ontem à noite, eu me lembrava de Lázaro. Lázaro podia ter sido curado por Jesus. Jesus poderia ter chegado antes de Lázaro morrer. Sim ou não? Não era tão longe onde Jesus estava, mas quando eles falam, Jesus disse: fica tranquilo,
Isso é para a glória de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, quando chega, Lázaro já estava morto há quantos dias? Quantos? 4. Diga aí para o seu irmão, 4 dias. Mas por que 4? Por que não 3? Por que não 2? Por que 4? Tem significado isso, irmão. Havia entre os judeus uma espécie de superstição, de que até 3 dias a alma ainda poderia voltar ao corpo. Havia uma superstição entre os judeus que dentro de 3 dias poderia acontecer de que a alma voltasse ao corpo. Mas Jesus foi no 4º dia, para não deixar dúvida. Porque se Jesus chegasse lá com 2 dias, com 3 dias, e Lázaro ressuscitasse, eles iam dizer, não, foi a alma que voltou para o corpo, estava dentro do prazo. Mas Jesus chegou no 4º dia, sepultura lacrada, não tem mais jeito. Mas Jesus lançou uma palavra e disse, Lázaro, vem. Aleluia. Quem sabe, irmão, o teu Lázaro, o teu sonho está sepultado de alguma forma, mas eu quero dizer para você, restaura a esperança nessa manhã. Restaura a esperança nessa manhã em nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? 4, restaurar a porta do vale é restaurar a humildade. Porque para acessar o vale, precisava descer. Amém? Vale nada mais é do que uma depressão entre 2 lugares mais altos. Geralmente o vale fica entre as montanhas. E o vale é lá embaixo. Então vale fala de descer. E descer fala de se humilhar. Amém? Sexta-feira a irmã Valquíria pregou sobre Jeremias 18. Eu disse, será que ela vai pregar a minha mensagem? Ela pregou um pedacinho. Desce a casa do oleiro. Está dizendo, te humilha. Baixa um pouquinho. Desce do pedestal e vai à casa do oleiro. Vale fala de descer. Vale fala de se humilhar. Vale fala de reconhecer que somente Deus é o único digno de ser adorado e que se fazemos alguma coisa é por causa dele. Amém? É descer, é nós nos humilharmos. Tiago capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É preciso se humilhar, meu irmão. É preciso reconhecer a grandeza de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. É preciso se humilhar. Restaurar a porta do vale é restaurar a humilhação diante de Deus. Como assim, pastor? Como é que eu me humilho diante de Deus? Eu me humilho diante de Deus dobrando o meu joelho, colocando a minha cara no chão e reconhecendo que eu preciso dele. Reconhecendo que sem ele eu não sou nada. Reconhecendo que se eu estou de pé, se eu estou respirando, é por causa dele. Isso é humilhação, irmão. É você reconhecer que você não é nada. É você reconhecer que nós não somos nada, absolutamente nada, que se não é Deus na nossa vida, nós não podemos dar um passo sequer. Então restaurar a porta do vale é restaurar a humildade. Seja humilde. Seja humilde. Reconheça. Desce um pouquinho. Desce no vale.
No capítulo 2 você vai ver que Neemias, ele desce pela porta do vale. E quando ele desce, ele consegue enxergar a real situação. Normalmente, vale para nós é sinal de luta, de dificuldade, é ou não é? Sim ou não? O camarada chega e pergunta: ei, meu irmão, como é que está? Estou no vale. Geralmente, quando diz estou no vale, é porque a coisa não está muito boa. Mas é interessante, irmãos, que quando eu reconheço que quando eu estou no vale, às vezes pode ser um trabalhar de Deus na minha vida. Porque não tem como entrar no vale e sair igual. Quando você entra no vale, é porque Deus está querendo trabalhar na tua vida. Restaurar a porta do vale nada mais é do que deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar, e para isso eu preciso me humilhar. Para isso eu preciso reconhecer que Deus precisa trabalhar na minha vida. Então restaura a porta do vale nesta manhã, restaure a humildade no teu coração, restaure a humildade na tua vida. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele: vamos restaurar a porta do vale hoje. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Eu já estou indo para o final, queridos. Quinto, restaurar a porta do vale é restaurar a profundidade no meu relacionamento com Deus. Vale fala de profundidade. Vale fala de profundidade. Restaurar a porta do vale é restaurar a minha profundidade no relacionamento com Deus. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo, uma geração que é rasa em tudo que faz. Tudo é superficial. Sim ou não? Tudo é superficial. Não há profundidade nos relacionamentos. Relacionamentos de amizade, você tem 5.000, 10.000 amigos no Facebook. Provavelmente 80% dos amigos que nós temos no Facebook, a gente vai passar na rua, não vamos nem nos cumprimentar. Sim ou não? Porque não há profundidade. Só que essa falta de profundidade nas coisas, ela tem se refletido na vida espiritual da igreja. Não há profundidade. Restaurar a porta do vale é restaurar a profundidade. Na busca por Deus, na busca pelo conhecimento da palavra de Deus, na busca pela unção de Deus, precisamos restaurar a profundidade, irmãos. Eu falei aqui semana passada que nós somos a 4ª geração de pentecostais no Brasil. Mas nós somos a geração que tem menos profundidade. Gerações anteriores, eles não tinham dificuldade nenhuma em ficar 1 hora, 2 horas com os seus joelhos dobrados, clamando, buscando a Deus e Deus agindo no meio do povo. Hoje você fala em orar meia hora de joelho. Não, pastor, meia hora, vai judiar do povo. Isso é falta de profundidade no relacionamento com Deus. Amém? Tem alguém aí? Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: vamos restaurar a profundidade. Irmãos, as coisas mais valiosas da terra, elas estão no profundo.
Sim ou não? Você encontra pedra de ouro aí dando sopa? Já ouviu falar de alguém tropeçar numa pepita de ouro? Hã? Hein, Clóvis? Não tem como, né? Por quê? O ouro está no profundo, irmão. Petróleo, quanto tem que perfurar para achar um poço de petróleo? Já pensou achar um poço de petróleo nos fundos da tua casa? Ô, glória! Né? Mas tem que ir no profundo. Se você não for no profundo, você não vai encontrar riqueza. Espiritualmente falando é a mesma coisa, meu irmão. Se você tiver uma vida rasa com Deus, você não vai alcançar o profundo de Deus. A Bíblia diz assim: se separares o precioso do vil, serás como a boca de Deus. Restaurar a porta do vale é restaurar a profundidade no relacionamento com Deus, para encontrar as riquezas. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33, vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Você quer conhecer a profundidade da riqueza de Deus, a sabedoria, do conhecimento? Você tem que ir para o profundo. Chega de ficar no raso. Chega de levar uma vida de religiosidade. Amém, meus irmãos? Chega de levar uma vida de religiosidade. Seja profundo em Deus. Daniel capítulo 2, versículo 21 e 22 diz assim: Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, Ele revela o profundo e o escondido. Mas Ele revela para quem? Para quem busca profundidade nele. Amém? Deus quer revelar o oculto e o escondido a você, querido, mas você precisa buscar profundidade. Restaurar a porta do vale é restaurar a profundidade no relacionamento com Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 diz assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Isso fala de intensidade, isso fala de profundidade, meus irmãos. Você quer ver as coisas acontecerem na tua vida? Você quer ver a prosperidade de Deus na tua vida espiritual? Então, comece a entrar no profundo. E às vezes alguns confundem: para eu entrar no profundo, eu tenho que ir lá no congresso tal, porque lá no congresso tal, meu Deus, as coisas acontecem. Eu tenho que ir lá no pastor fulano, porque lá, meu Deus. Jesus disse assim: entra no teu quarto, fecha a porta e entra no profundo. Amém? Não estou dizendo que você não pode ir a congresso, não estou dizendo que você não pode ir a uma conferência. É bom, é abençoado, mas a profundidade mesmo é no seu dia a dia com Deus. Amém? Quantos estão me entendendo aqui? Restaurar a porta do vale é restaurar a profundidade no relacionamento com Deus. Salmo 27, versículo 8. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha que poesia nesse salmo. Ele está dizendo: eu vou buscar o teu rosto, face a face. Face a face. Eu quero, Senhor, buscar a intimidade contigo. Isso fala de profundidade. Em nome de Jesus. Que nesta manhã, querido, nós venhamos entender
que nós precisamos restaurar a porta do vale, para que nós venhamos tomar a autoridade espiritual, para que nós venhamos mudar a nossa visão, para que nós venhamos restaurar a esperança, restaurar a humildade e restaurar a profundidade em Deus. Fica de pé.